Olá pessoal, nós já tivemos a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre a cidade de Ipu, mais precisamente sobre a importante e belíssima Bica do Ipu. Mas a cidade de Ipu, que fica no estado do Ceará, tem muito mais do que isso. Além das suas próprias particularidades, a sua própria proximidade com a importante serra da Ibiapaba, a própria cidade é de uma beleza muito interessante, tanto na sua geografia, no seu relevo, assim como também pela sua própria população, que nos recebeu muito bem. E por isso ficamos muito felizes pela própria cidade. Mas mais do que isso, a história da cidade, que é também particularmente interessante e que vai ser abordada ainda que brevemente nesse vídeo, mas nós vamos tratar um pouquinho daquilo que vivemos lá e aprendemos com os seus próprios moradores, e aí nós vamos descrever ali um pouquinho sobre a própria história da cidade de Ipu, no Ceará. Olá pessoal, como vocês podem ver, nós nos encontramos na cidade de Ipu, essa cidade que é citada pelo José de Alencar ali no seu livro Iracema, aonde a Índia, a Virgem dos Lábios de Mel, se banhava, inclusive, segundo ele, o José de Alencar, na Bica do Ipu, na grande cachoeira que temos aqui bem próximo à cidade. Então, essa cidade, na verdade, ela foi fundada a partir da doação de terras feitas pelo Estado português a colonos de origem de Pernambuco. Esses colonos de origem de Pernambuco vieram para cá e tiveram algumas disputas de terras aqui na região. Segundo consta também pela própria leitura que nós fizemos, a cidade, o seu centro aqui, o nascimento da própria cidade, o seu centro principal, foi organizado, segundo consta, em um local que era um cemitério indígena. Então, claro que se aí não for, vocês deixam também os comentários no vídeo, Então vocês deixam os comentários aí embaixo e acrescentam, mais alguns detalhes aí sobre a própria organização da cidade, que teria sido ali no século 17. Então, a cidade teve um certo crescimento, ali ligado também aos próprios jesuítas e também os colonos, e as disputas que vão existir entre eles e os próprios indígenas, ou seja, jesuítas, colonos, indígenas, aquela disputa que vai se acirrar durante várias décadas. Porém, com a expulsão dos próprios jesuítas feitas pelo Marquês de Pombal, ali em Portugal, o primeiro-ministro português, ele, ao expulsar os jesuítas, esses indígenas que estavam aqui acabaram tendo uma piora na própria condição de vida. Embora depois desse próprio processo, segundo também consta, a cidade passou um tempo aí meio que estagnada, até que teve um bom crescimento econômico ligado à construção da estrada de ferro que liga a cidade de Sobral até aqui. Então ela teve um bom crescimento econômico, um crescimento ligado a essa própria ferrovia, tá certo? Porém, com a desativação da ferrovia, a cidade entra numa estagnação econômica que vai perdurar durante várias décadas, até depois superar esses próprios problemas, essas próprias dificuldades que vão existir aí para o próprio crescimento da própria cidade. Aí também ligado claro, a própria cachoeira, que é um atrativo importantíssimo para a própria cidade. Como vocês viram nessa videoaula, a própria cidade tem várias particularidades que vão muito além da sua própria cachoeira, a imponente e importante Bica do Ipu, que
como eu já disse para vocês, na medida do possível, quando aparecer a oportunidade, visite o local e conheça tanto ela, assim como a cidade e a sua população. A cidade tem muito mais a oferecer. Em outras videoaulas nós vamos tratar desses próprios pontos, desses assuntos, das experiências e da vivência que nós tivemos lá quando fomos na própria cidade. Por isso, é importante que todos vocês se inscrevam no nosso canal, assim como é importante que vocês ativem o sininho para ser avisado pelo YouTube quando nós lançarmos outras videoaulas. Assim também é importante que vocês mandem essa videoaula, enviem essa videoaula para outras pessoas, inclusive, quem sabe aí, a partir desse momento, você começa a organizar aquela excursão, aquele passeio junto com aqueles seus amigos, aquele pessoal legal que muitas vezes está junto de você e participa dessas aventuras. E aí também não esqueça de dar o seu like e até a próxima então, pessoal!